Olá meus caros, aqui é o Corvo. A banda de progressive metal Queensryche, originalmente formada por Geoff Tate nos vocais, Michael Wilton e Chris DeGarmo nas guitarras, Eddie Jackson no baixo e Scott Rockenfield na bateria, foi aclamada nos anos 80 muito em virtude do seu álbum conceitual Operation Mindcrime, considerado um dos melhores álbuns conceituais de todos os tempos, o que avalio ser justo por ser realmente um trabalho excelente. Depois da aposentadoria de DeGarmo nos anos 90, que era o melhor músico e compositor da banda, eles nunca mais foram os mesmos. Entraram em declínio poucos anos após terem atingido seu pico de popularidade com o álbum Empire, bem mais acessível, comercial e certamente o último trabalho digno, de nota, da era DeGarmo. Antes de Empire, de maneira em geral, os discos do Queensryche foram muito consistentes e possuíam identidade própria. Devido às características peculiares do trio Tate, DeGarmo e Rockenfield, não havia outra banda com as mesmas características que eles edificaram e também abandonaram posteriormente. Entretanto, neste tópico meu objetivo é resgatar a sonoridade inicial da banda, que pouco tem a ver com seu estilo prog clássico ou com a fase comercial. Originalmente, o Queensryche, anteriormente chamado The Mob, era uma banda puramente de heavy metal tradicional, tocado da forma mais crua e na cara possível. No EP de 1983, que antecede o álbum inaugural The Warning, lançado no ano seguinte, muitos irão associar a sonoridade das 4 músicas apresentadas com o Iron Maiden. E vocês não estão equivocados. Michael Wilton era um fã incondicional da banda inglesa, e a princípio, o The Mob se tratava de um ato cover da mesma. Quando eles escreveram as faixas aqui apresentadas, Queen of the Reich, Knight Rider Blinded e The Lady Wore Black, a influência principal dos músicos era sem dúvida a New Wave of British Heavy Metal. DeGarmo, que escreveu Queen of the Reich, o grande destaque deste EP, e particularmente a minha música preferida do Queensryche, também assinou a última faixa, The Lady Wore Black, que seria a única que apresentaria uma sonoridade distinta da adotada nas 3 anteriores. DeGarmo escreveu uma metal ballad, bem mais pesada do que as power ballads do hard rock, mas com um direcionamento melódico também muito acentuado. Quando Tate começou a trabalhar com a banda, provisoriamente, DeGarmo ainda não havia terminado a composição de The Lady Wore Black num todo, e conhecendo as características vocais do colega, a opção dele por linhas melódicas que pudessem explorar todo o espectro de Tate foi a decisão mais natural. O cartão de visitas precisava ser bem feito, principalmente quando não se tem contrato com uma gravadora, o que era o caso. Dada estas informações, eu gostaria de chamar a atenção para um fator que penso ser muito importante. O ano é 1983 e o heavy metal, na sua forma mais pura, estava extremamente popular. E notem como Michael Wilton e Chris DeGarmo duelam constantemente nas 3 primeiras faixas do EP, não apenas nos riffs, muito intensos e rápidos, mas também nos solos, agudos e plásticos. Os dois tocam em vários momentos de forma sincronizada, dobrando as guitarras. Tal característica era uma marca registrada desde os anos 70 de outra lendária banda inglesa, o Judas Priest. Portanto, embora Wilton tenha criado o The Mob para tocar covers do Iron Maiden, e musicalmente as faixas autorais do EP tenham sido muito influenciadas por essa sonoridade, eu avalio que não foi apenas isso. Há muito do Judas Priest aqui também. E neste sentido, o EP do Queensryche é uma variação e mistura americana de um heavy metal tradicionalmente em inglês. A música Queen of the Reich é um claro exemplo disso. Uma das razões que me levam a falar deste pequeno trabalho, que não chega a 20 minutos de duração, é o fato desta sonoridade aqui jamais ter sido reproduzida pela banda novamente. Sendo assim, a identidade musical aqui identificada nunca chegou a fazer parte de um álbum completo do Queensryche. Algumas pessoas irão dizer que há ainda resquícios dessa sonoridade no primeiro álbum, The Warning. Mas eu concordo apenas em termos com isso, visto que o primeiro longa da banda já apresenta um flerte com um estilo progressivo
e músicas mais longas, a exemplo da excelente Road to Madness. Neste sentido, o EP é único e, de certo modo, tanto uma bênção como uma frustração para os metalheads que descobriram a banda escutando algumas das faixas dele, muito provavelmente Queen of the Reich. Eu me lembro perfeitamente quando era moleque e estava garimpando, explorando uma infinidade de músicas que finalmente poderia ter acesso no início dos anos 2000. O fenômeno Napster havia ocorrido há pouco tempo e programas de compartilhamento como Ares e Kazaa eram a bola da vez. Ouvir e descobrir música naquela época era algo que a garotada fazia com muita frequência, para desespero da indústria fonográfica. Lembro-me de estar procurando coisas menos populares do catálogo do Queen para ouvir. Queria conhecer outras coisas além dos hits. Assim, digitei o nome da banda na barra de procura e, entre os resultados, apareceu uma tal Queensryche. Nos programas era comum que algumas faixas viessem acompanhadas da identificação do gênero, e logo percebi que se tratava de metal. Por curiosidade, baixei Queen of the Reich para escutar. E caramba, aqueles riffs grudentos me deixaram fissurado na música logo de cara. Estuprei o replay, como se costuma dizer. As guitarras dobradas, os riffs velozes, a letra de Dark Fantasy e os vocais operáticos surreais de Geoff Tate me fizeram imediatamente questionar como aquela banda poderia ser tão desconhecida e pouco comentada dentro do gênero. Algo que, obviamente, pesquisando mais um pouco, eu iria descobrir a razão. Aconteceu uma mudança de estilo, mas em suma eu tomei uma voadora na orelha com Queen of the Reich, uma tijolada na fuça, e eu adorei. Como eu disse, descobrir este pequeno EP desconhecido era a glória e a frustração de muitos apreciadores de metal. Particularmente, eu sou bastante plural quando o assunto são gêneros musicais, como vocês podem notar aqui no segmento Melodian Corvidae do canal. Neste sentido, eu também aprecio os álbuns iniciais da banda, como The Warning, Rage of Order e Operation Mindcrime, mesmo que o estilo tenha mudado. Mas, dito isso, em termos de diferenças musicais, a diferença sonora é gigante se compararmos esses álbuns posteriores com o EP. Para os mais bitolados e pouco ecléticos, descobrir o Queensryche com este EP é muito frustrante, porque são os 20 minutos mais metálicos e absurdos da banda que nunca mais seriam ouvidos novamente. É como provar um pedacinho de um doce recém-descoberto, adorar o sabor, se preparar para dar aquela mordida monstra e vir alguém arrancar o doce da sua boca, desaparecendo logo em seguida. Queen of the Reich chegou a ganhar um vídeo que ilustra muito esta sensação. Ele é um dos vídeos mais bagaceiros e ridículos da história do metal, e olha que competir nesse quesito é muito difícil, visto que clipes musicais ridículos são uma das especialidades do metal. Há muitos para dar e vender, para gargalhar o dia inteiro. O clipe representa a própria letra da música, num cenário pós-apocalíptico, onde uma governante tirânica, a rainha do Reich, sequestra os membros da banda exceto por Geoff Tate, que é o herói que parte para resgatá-los. Os trajes e o cenário foram totalmente baseados no filme Mad Max, de George Miller, especialmente o segundo filme de 1981. As fantasias dos monstros, o embate final com a rainha, que solta lasers pelos olhos, tudo é uma tosqueira. Mas foi exatamente por isso que ele se tornou uma coisa folclórica no fim das contas. A música intensa e toda aquela estética tinham um quê de épico, mesmo no meio de tanta bagaceira. No fim do clipe há uma pequena frase onde lemos "To be continued", e reza a lenda que até hoje tem gente esperando a continuação. Eu não consigo encontrar uma imagem melhor para ilustrar a frustração de muitos, porque este EP é uma joia comumente esquecida e um verdadeiro petardo do metal na sua forma mais pura, visceral, direto, intenso e que exibe muita capacidade instrumental. Os vocais alienígenas de Geoff Tate, que no seu auge eram intocáveis, contribuíram muito para deixar o trabalho ainda mais metálico, o que assusta quando há alguém tão intenso quanto Scott Rockenfield atrás do kit de bateria. O Queensryche deu muito duro para colocar essa pequena bolacha no mercado, para vender seu peixe. Primeiro, eles tiveram que abandonar o nome The Mob, visto que ele já estava sendo usado por outra banda.
Depois, os moleques, na faixa de 17 e 19 anos, se fecharam no porão da casa de Rockenfield e não saíram de lá até que o material brotasse. Na mesma época, eles se responsabilizaram em conseguir 2 empregos e fazer jornadas longas de trabalho, para levantar a grana e divulgar as demos. Tate, que não era membro oficial da banda, mas apenas quebrava um galho, topou em fornecer a sua imagem para a divulgação por um preço camarada. Com a boa resposta do público, foi assim que eles atraíram a atenção da EMI para gravarem The Warning no ano seguinte, e o vocalista, percebendo que a banda vingaria, resolveu entrar para ela de uma vez. Embora fosse um fenômeno de vocalista, a personalidade de Tate nunca foi das melhores. Ele sabia que era muito acima da média e que, naturalmente, sua voz seria uma das marcas registradas de qualquer banda que lhe fizesse parte. Quando ouvirem seus vocais, logo notarão que ele possui treino. Não se trata de um leigo gritando e totalmente alienado do que está fazendo. Ele acessa notas altas de maneira muito segura e com um controle surreal. E o alcance que ele tem, aliado ao timbre único muito atrativo, tanto em graves como agudos, certamente poderia caracterizá-lo como um tenor, embora, para meu ouvido, ele soe como o barítono. Tate era realmente um monstro, e, indubitavelmente, ele usou isso também em benefício próprio, para ser mais ativo e determinante nos rumos do Queensrÿche. Na primeira vez que Tate tocou junto com DeGarmo, Wilton e os demais, eles estavam sem vocalista e tinham um show marcado no mesmo evento onde a banda de Tate tocaria. Assim, ele foi convidado para quebrar um galho ali, sem compromisso. Tate acabou aceitando porque não haveria desdobramentos. Ele nunca foi fã de Iron Maiden, ou de metal como Wilton e os demais eram. Tate estava mais interessado em rock progressivo, em um estilo mais elaborado e teatral. O negócio dele desde os primórdios sempre foi esse. Não fazia parte do seu plano integrar uma banda de heavy metal tradicional. E na minha avaliação ele apenas se tornou um membro definitivo porque este EP aqui deixou muita gente impressionada e conseguiu para eles um bom contrato com a EMI, que era uma gravadora respeitável na época. Quando Tate chegou, tudo já estava praticamente escrito. E já no primeiro álbum da banda, a direção passa a mudar em virtude dos interesses pessoais de Tate também. Dali em diante, a banda se tornaria mais progressiva a cada álbum, até culminar na sua obra-prima, Operation Mindcrime. Portanto, era algo previsível que aquilo que ouvimos neste EP nunca mais se repetiria, e este fato o torna algo valioso não apenas na discografia da banda, mas também na história do heavy metal. A EMI relançou o EP em 1988 com uma faixa adicional chamada The Prophecy. Vocês notarão que o estilo dela é compatível com a sonoridade das demais composições. No entanto, a produção e mixagem são completamente diferentes. Ela foi escrita em grande parte durante a turnê do The Warning e finalizada durante as gravações do álbum Rage for Order, mas eles acabaram optando por não incluí-la naquele álbum. Então a gravadora, que estava divulgando e comercializando o vídeo do Live in Tokyo, de 1984, vendeu o EP conjuntamente e adicionou The Prophecy como faixa bônus. No mais, vou encerrando por aqui. Um abraço a todos e saudações corvídeas.